E olha só, hein, hoje nós temos aqui uma Cloudwater junto com o Wildcard, mano, sensacional, evidente que é uma IPA, aí, uma Juice and Aromatic IPA. Olha só, hein? E ó, essa Cloudwater é uma das melhores cervejarias de UK aí da Inglaterra. Mano, a Inglaterra manda muito bem nas cervejas, é bem legal mesmo. Ah, mas é bom. Agora sim, podemos começar. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Linux Chips e hoje é aquele vídeo que vocês pediram bastante. Na verdade foi assim, né? Fizemos o combinado lá no vídeo do Podman, que é uma alternativa ao Docker aí como container runtime. Nós falamos sobre o Buildah. Então hoje nós vamos ver esse sensacional Buildah, ok? Quem que é esse cara? Esse cara aí é um cara especializado em tratar imagens. Então, qual o nome dele? Buildah. Para que ele serve? Para fazer build, exatamente, para que você possa criar as suas imagens de container. Lembre-se, o Podman somente é o que? Um container runtime. Então ele só vai executar o container. Você precisa de outra pessoa, outro cara, outra ferramenta para fazer o que? O build, né? Quando você for montar lá o seu próprio container, imagem de container. Uma coisa que é legal de falar é o seguinte: toda vez que você está digitando, por exemplo, o pod images lá da vida, você está utilizando o Buildah, porque o Podman ele não conhece nada relacionado à imagem, certo? O que ele sabe sobre imagens é exatamente o código do Buildah, fechou? Bem, primeira coisa então já está esclarecida, certo? Todo mundo já sabe para que serve o Buildah. O Buildah vai fazer o build das suas imagens. Aí, Jefferson, mas eu tenho uma pergunta: vai continuar funcionando os meus Dockerfile? Afinal, eu aprendi durante muito tempo, eu queria continuar usando ele. Sim, vai funcionar, mas menos emoção. Eu sei que muitos de vocês ainda estão emocionados aí com a notícia que o Kubernetes não vai mais suportar o Docker lá para a versão 123, 1.23, 1.24 por aí, certo? Mas não se emocione, mantenham a calma, certo? Com o Buildah, sim, você consegue utilizar o Dockerfile, você consegue utilizar os Dockerfile que você já tem aí no seu dia a dia. Por quê? Porque o Docker ele já segue lá o que pede o Open Container Initiative, né? O OCI ou OCI. Mais um golinho. Então fiquem tranquilos que tem total compatibilidade, vai funcionar fino, sem problema algum, beleza? Outra coisa, você pode também utilizar a sintaxe do Buildah, que é interessante. Eu vou te falar que quando eu comecei a utilizar ele, eu falei, putz, esse negocinho mais... Não sei se é legal. Mas depois de algum tempo utilizando, eu falei, mano, olha só que interessante, ou pelo menos é uma nova forma de pensar em como criar containers. Muitos de vocês vão achar até muito mais fácil aí do que criar containers lá através do Dockerfile. Bem, vamos começar então com essa bagaça? Vamos fazer o seguinte, vamos compartilhar aqui, eu vou compartilhar a minha máquina agora, vamos fazer aquela transição marota. Olha só, vocês já estão aqui vendo o meu 486 DX2, essa máquina super potente que eu tenho desde os meus 15 anos. Olha só. Vou dar um enter aqui, bem, uma máquina que eu estou usando um Ubuntu, né? Ubuntu Gorilla, sensacional demais esse Ubuntu, eu gosto bastante dele, é o 2010, mano, muito legal. O que nós vamos fazer? Nada, porque nós vamos primeiro aqui no Buildah, no site do Buildah, aqui que é esse cara aqui é o projeto do GitHub, eu quero aqui, ó, primeiro o site do Buildah, buildah.io. O site é mais ou menos, né, mas eu gostei do logozinho aqui, o logo bem interessante e o nome é sensacional. Bem, tá aqui o site do projeto, acabou de sair uma release a 1.18, e acabou de sair agora, né, faz o que aí? No comecinho desse mês, no mês de dezembro, a versão 1.18. Aqui você consegue ver tudo, ver o blog, as releases, mail list, como fazer a instalação, alguns tutoriais, o código, ou então você pode editar aí o website. Olha só que interessante. Bem, vamos lá em install todo mundo. Vou aqui clicar em install porque vai abrir essa página do GitHub, que aqui, ó, inclusive, aqui tá a página do projeto lá no GitHub. Depois colhem lá para conhecer um pouquinho mais. Então, ó, Buildah, uma ferramenta para facilitar a criação, né, o build aí de containers
imagens de containers que seguem a Open Container Initiative, certo? Bem, aqui tá falando tudo o que ele é, quais são as principais características dele aí. Basicamente, ele é um cara que vai fazer criação de imagens de container para você de uma maneira bem diferente que nós vamos ver agora aqui. É bem diferente porque você está acostumado a fazer com o Dockerfile, pelo menos eu. Descendo aqui, você tem lá uns demos, você tem um monte de instalação, notas de instalação, tutoriais e por aí vai. Bem, o que eu quero fazer? A instalação. Aqui na instalação, você vai ver que vai ter para tudo que é tipo de distribuição. Amazon Linux, Arch Linux, CentOS, Debian, Fedora Silverblue, Fedora CoreOS, Gentoo, OpenSUSE, OpenSUSE Cubic, Red Hat 7, que mais que nós temos? Red Hat 8, Beta e Ubuntu, que é o que eu estou utilizando. Vocês perceberam a quantidade de distribuições que já tem pacote lá, basicamente direto do repositório, certo? Então, olha só, que nem é o caso do Ubuntu. Ubuntu, se vier aqui, ó, um apt-get install da vida, ó, apt-get update, apt-get install buildar lá na versão 2010 já vem. Então, quer dizer, eu não preciso fazer nada. Mas, caso eu queira fazer na mão, building from scratch, por exemplo, aqui, que eu vou precisar, ele está trazendo aqui tudo que eu preciso, os pacotes que eu vou precisar. Então, e ele ainda, o projeto é bem legal, porque ele traz aqui, ó, como que você faz em cada um deles. Então, se eu fosse fazer no Ubuntu, olha o trabalho que seria só para eu buildar aqui. Eu não vou fazer isso, eu vou pegar, já vou baixar aqui direto via apt-get update, apt-get install buildar, certo? Então, vamos fazer isso daí. Aqui, essa daqui é uma máquina que eu já uso, inclusive, já utilizei o buildar nessa máquina. Mas eu vou instalar aqui novamente para que vocês possam ver, certo? apt-get install -y, buildar, vou dar um enter aqui, olha só, já fazendo, eu uso -y aí no apt-get justamente para não precisar ficar respondendo o yes ou no lá toda hora, certo? Olha só, fez a instalação bonitinho, tá lá o buildar. Ele falou assim, ó, que tem alguns pacotes aqui, o auto remove já pode rolar aí, né? Ele falou que precisava de alguns pacotes, cadê? O buildar tá aí instalado, tudo bonitinho. Como eu já tinha esse cara aqui já instalado, então ele nem mostrou como chama? As dependências dele, porque eu já tinha ele instalado, eu só removi para fazer o vídeo, então as dependências já estavam aí, então só apt-get install mesmo nele, ele só instalou o próprio buildar. Vamos seguir então aqui, o que eu vou fazer agora? Primeira coisa, vamos ver se está funcionando o buildar, vou dar aqui um buildar -- help, certo? Olha só, trouxe a ajuda, uma coisa que eu não gosto do buildar, se eu digitar só buildar assim, que ele trouxe a ajuda, isso aqui é bem legal. Então aqui, o que acontece? Tem lá a forma que você usa, né, o buildar e a flag ou o comando, e aqui vem todos os comandos que você pode utilizar. E aqui vocês vão ver muitas semelhanças com as opções que você tem no Dockerfile, por exemplo. Olha só, o add, adicionar alguma coisa para dentro da imagem. Commit, né, para quando você quer commitar a imagem. Config, esse cara aqui é um pouquinho diferente, ele vai colocar informações como se fosse metadatas, ou então configurações relacionadas à imagem, como por exemplo o entry point, o quem é o mantenedor e por aí vai. Containers, quando você está usando esse cara, uma característica bem interessante, eu vou até fazer a transição aqui para falar com vocês, uma coisa bem interessante de quando vocês estão mexendo aí com o buildar, quando vocês estão criando uma imagem através do buildar, ele sobe um container, então fica um container em execução, então todos os comandos que você vai executando, está sendo executado lá no container que está rodando para que você possa depois fazer o commit e transformar aquilo em uma imagem, certo? Esses outros comandos que nós estamos vendo aqui, a sintaxe do buildar, eu também posso colocar ela dentro de um arquivo, então eu posso fazer um shell script, um Python script, qualquer coisa que eu quiser, eu posso colocar lá os comandinhos para que ele vá lá e execute esse CLI, certo? Basicamente ele vai executar o CLI do buildar. Bem, olha só, aqui novamente no shell, vamos continuar, então tem o copy, caso eu queira copiar alguma coisa lá para dentro, from, baseado em quem eu quero criar essa minha imagem, por exemplo, que nem lá também no Dockerfile, certo? Tem o from, você coloca a imagem que você quer se basear. Temos o help, temos aqui o images, que vai listar as imagens locais, as imagens que você tem aí no seu sistema. O info, que vai trazer informações aí do sistema, e o inspect, que vai trazer informações sobre um container ou então uma imagem. E não para por aí, nós temos ainda, olha só, login, logout, manifest, mount, esse mount nós vamos ver que é bem interessante, pull para você baixar uma imagem, o push para você subir uma imagem, rename para que você possa renomear um container, não uma imagem, RM para apagar um container, RMI para apagar uma imagem. Que mais? O run, vocês vão ver, é para executar um comando dentro do container quando você vai criar a sua imagem.
tag, mesma coisa do que lá no Docker, lá para que você possa taguear, né? Colocar um outro nome à sua imagem, e um mount, que é para você desmontar a partir do momento que você tiver isso montado, certo? Aí nós temos o unshare, que isso daqui vai rodar em um namespace diferentão. Isso aqui é quando você, por exemplo, quer criar containers e esse container aí não precisa de root, você consegue. Se você tiver que executar alguma coisa de root, vai ter problema. E aí nós temos também o version, certo? Temos essas opções aí, várias opções. E aí tem mais outros parâmetros que você pode utilizar. Bem, vamos lá começar então essa bagaça? Primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, vamos ver a compatibilidade do buildar com os Dockerfile, beleza? Então primeira coisa que eu vou digitar aqui, não é Docker, eu vou digitar buildar image, certo? Opa, images. Desse jeitinho bonitinho, ele trouxe lá a imagem, certo? Trouxe uma imagem, vou fechar aqui o meu Telegram, senão vai ficar mandando mensagem a todo momento. Olha só aqui, tá aqui a imagem. Tem uma imagem só aqui que é a do Fedora 28, há 23 meses atrás que ela foi criada, o tamanho dela e por aí vai, beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar e vamos começar a criar a nossa imagem. Vamos pegar a primeira coisa, fazer através de um Dockerfile. Eu deixei aqui um arquivinho chamado Alert Manager, um diretório, né? Que está lá no meu repositório no GitHub. Se você não conhece, ainda está vacilando, cola lá no meu GitHub e segue lá, tem lá a apostila, um livro, na verdade, gigantesco, Descomplicando Kubernetes, vai lá totalmente aberto para que você possa até ajudar a criar mais, mas, mano, cola lá, você não conhece, vacilando. Então tá aí, lá do meu projeto do GitHub, esse carinha eu só clonei ele aqui somente para usar o Dockerfile. O Dockerfile é um Dockerfile convencional, nada de outro mundo, certo? Baseado no Alpine, aí nós temos aí uns labels da vida, variáveis de ambiente, o run, né, que é um APK, como é um Alpine, ele vai usar o APK para fazer a instalação do Alert Manager aí, volumes, blá, blá, blá. Não interessa isso daqui, porque a gente só quer fazer o quê? Buildar a imagem. Como que funciona essa bagaça? Funciona da seguinte maneira. Eu venho aqui, digito buildar, aí nós temos o nome encurtado, né? Esse bud aqui, tá vendo? Buildar. Bud, na verdade, tá falando para buildar o Dockerfile, certo? Então é isso que significa. Deixa eu ver aqui no help se a gente acha essa opção. Eu acho bonitinho esse nome, a gente não viu essa aqui, ó. Eu não vi aqui, ó. Building using Dockerfile, eu já tinha falado, né? Então você usa o bud, ele já sabe que é para usar essa opção gigantesca. Então vamos lá, build, certo? E aí nós colocamos o bud, que é build using Dockerfile, beleza? E aí depois eu faço o seguinte, eu tenho que passar a tag dele para colocar o nome tudo bonitinho, então -t, e eu vou colocar o nome aqui como GiroPop, só para a gente mudar um pouquinho, e a versão dele é a versão 1.0, certo? O que eu tenho que fazer depois? Vir aqui e passar o nome do arquivinho, no caso aqui o meu Dockerfile, certo? Deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho dessa fonte, aí, daí cabe tudo na mesma linha, certo? Vou dar um Enter aqui, o que acontece? Ele pegou e falou que deu errado, por quê? Porque o idiota do Jefferson, olha só que o nome usou, build, não buildar, então aqui ó, buildar, espaço bud, -t, GiroPops 2.1.0, espaço Dockerfile, vou dar um Enter, olha só, primeiro step que ele tá fazendo lá, pegando o Alpine, né, fazendo o pull da imagem do Alpine, que é a imagem que nós vamos utilizar aqui para criar essa imagem, e aí depois ele vai fazendo na sequência todos os outros steps que são necessários. Olha só, já fazendo a instalação de alguns pacotes via APK, tá vendo? Ó, já executou 6 steps, já executou tudo, na verdade, né? Criou o volume, adicionou lá o config, passou qual que é o CMD, o expose aqui, qual que é a porta, todas as informações. Esse é o momento que eu faço o quê? Eu vou pegar e vou tomar uma cerveja, né? Muito bem, agora a imagem já está criada, vamos fazer o seguinte, vamos usar aquele buildar images aqui para ver se realmente foi criada, e aqui está. Criadinha, bonitinha de, ai meu Deus, perceba o nome. Se a imagem foi baixada lá do Alpine, tá aqui ó, Docker.io, certo? Se ela foi baixada de outro repositório, de outro registry, vai estar aqui marcando o nomezinho todo bonitinho. Fiquem atentos a isso, beleza? Bem, a imagem que nós criamos é essa daqui, ó, localhost GiroPops. Nós criamos ela através do quê? Através do nosso querido latrado Dockerfile. Nada de novo, né? A gente pode pegar e sair executando essa imagem tranquilamente. Mas o que nós vamos fazer aqui agora que vem a parte nova, a parte legal do buildar. Nós vamos aprender a criar uma imagem somente utilizando os comandos lá do próprio buildar, certo?
Como que nós vamos fazer isso? Vamos limpar aqui a tela. Primeiro, deixa eu até sair aqui desse, não preciso mais estar nesse diretório. E nós vamos fazer o seguinte, primeira coisa que eu tenho que fazer é vir aqui, falar buildar, e aí nós vamos inicializar a criação da nossa imagem, beleza? Então se eu quero inicializar a criação da imagem, vamos imaginar lá no Dockerfile, qual que era a primeira linha? Era o from, certo? Porque é a base. Qual que é a imagem base, a base que eu quero começar a brincadeira? Eu vou colocar aqui que eu quero o Debian, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, buildar from Debian, certo? Desse jeitinho bonitinho já, meu Deus, vou dar um Enter. Ele vai demorar um pouquinho aqui no comecinho, porque ele tá fazendo o pull dessa imagem, da imagem do Debian, trazendo a imagem do Debian, e aí depois ele vai fazer toda a mágica. Vamos esperar aqui mais um segundinho, onde ele está fazendo, olha só, fez o download já, copiando todos os arquivos, manifesto, config, tudo bonitinho, e ele foi lá e criou um container chamado Debian Worker Container. É muito comum você ver a galera fazendo assim, ó, tipo container, daí vem aqui dólar, abre aqui as aspas, desse jeitinho. Você vê, é muito comum, você vai ver bastante gente, opa, esqueci do igual, bastante gente utilizando assim, ó, container, daí builda from Debian. Por que isso daqui? Ele vai criar uma variável, né? Essa variável container nada mais vai ter, né, do que esse Debian Working Container. Então, o que vai ter? O valor dessa variável container vai ser o Debian Working Container, ou então o próximo vai ser Debian Working Container 1, por exemplo, certo? Ele vai mudando o nome conforme você vai criando novas imagens, certo? Ou então começando o processo de criação de novas imagens, porque esse daqui não é uma imagem, é o container que está em execução, beleza? Bem, vou apagar aqui, nós já sabemos o nome aí do nosso carinha, né, do nosso querido idolatrado container que vai ser utilizado para criar a nossa imagem. Então o que eu posso fazer aqui agora? Eu posso vir aqui, dar um build da vida, eu vi lá que tem um inspect, opa, ficou maiúsculo aqui, eu vi que tem um inspect, certo? Então eu vou dar aqui, ó, o build inspect, o nome do meu container, vou dar um enter, ele vai trazer aqui, ó, esse container é o container que está em execução agora, nesse momento. Então ele está rodando esse container somente esperando a interação para que eu possa sair brincando aí, né? Colocando, instalando coisas que eu queira para dentro dessa imagem de container. Bem, container está em execução, já sei o nome dele, é esse Debian Working Container. Vamos fazer o seguinte, eu vou vir aqui nesse cara e vou digitar o primeiro comandinho para que nós possamos inicializar as brincadeiras, que é o nosso mount. O que esse mount vai fazer? Ele vai montar esse container num file system aqui pra gente. Vou dar um enter aqui, ele retornou o file system, tá vendo? Esse carinha aqui. Vou lá, cd espaço, copiei lá o file system, var lib containers storage, blá 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 blá, tô lá dentro desse cara. Se eu der um ls aqui, perceba, eu estou aonde? Dentro do container praticamente, lá no file system do container. Eu posso vir aqui dar um cat, por exemplo, no etc Debian version. Cadê? Vamos ver aqui. Debian version da vida, olha só, é o 10.06, é o Debian que está rodando. Lembrando que esse caminho gigantesco aqui é o diretório, né, que o buildar montou o container, o file system do container, para que eu possa, se eu quiser copiar alguma coisa aqui para dentro, ou então, sei lá, interagir de alguma forma com o file system do container. Vou voltar aqui lá para o meu root, certo? Então tá lá montadinho o meu file system. O que eu vou fazer agora? Vou vir aqui de novo com builder e vou utilizar um comando sensacional, o run. Lembra o run lá dentro do Dockerfile? Ele vai fazer o quê? Vai executar algum comando, né, no momento de criação da imagem. É a mesma coisa aqui. Então se eu vier aqui digitar buildar run espaço apt-get update da vida, o que ele vai fazer? Ele vai fazer esse apt-get update lá dentro do container. Vou dar um enter aqui. O que ele falou aqui? Esqueci de passar o nome do container. Então vamos pegar aqui o nome do container, qual que era esse daqui, né? Voltando aqui, aí sim, passando aqui o nome do container, agora sim, apt-get update. Então, buildar run, nome do container, né, que eu estou usando para criar a minha imagem, apt-get update, ele vai executar esse comando lá dentro do container. Executando o comandinho, maravilha. Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero vir aqui e, sei lá, fazer apt-get install nginx. Vamos instalar o nginx nesse carinha aí. Olha só, ele vai instalar uma porrada de coisas que ele precisa fazer a instalação, fazendo mais uma vez, como eu estou utilizando o buildar run, ele não está fazendo essa instalação na minha máquina, está fazendo a instalação aonde? No container, nesse container. Lógico, na minha máquina, né? Mas dentro do container, você entendeu, é no container, não diretamente nessa máquina, no meu desktop aqui. Feita a instalação do nginx, está lá o nginx instaladinho, bonitinho, eu posso ir lá e fazer outras instalações, eu posso mexer em outras coisas, eu posso brincar. Se você digitar aqui o buildar,
ó, vou digitar aqui buildar help, você vai ver uma porrada de coisas, ó. Então o add que eu já falei todos esses caras. Então, vou pegar aqui o copy, por exemplo, ele vai copiar alguma coisa lá para dentro do container. Eu posso fazer aqui, ó, um CP da vida, opa, que CP? Um buildar da vida, copy, olha só, dessa maneirinha bonitinha, já, meu Deus, coloco o nome do meu container mais uma vez, por isso que é melhor você criar a variável, aí você não tem que ficar pegando, deixa eu pegar desse aqui embaixo, eu vou fazer assim que é mais fácil de pegar esse carinha, tá aqui, certo? Então, eu tô deixando o nome do container para ficar mais didático para vocês, para ficar mais tranquilo de vocês entenderem cada passo a passo do que tá rolando aqui. Buildar copy, o nome do container aí, do working container, né, que eu estou, e agora eu vou fazer o quê? Vou passar o arquivo. Então, eu tenho um index.html aqui no meu home, né, nesse carinha aqui, e eu vou copiar isso lá para onde? Para var www.html/index.html, certo? Por quê? É esse lugar aqui que fica o HTML lá no Debian. Quando você instala o Nginx, ele vem para cá, var www.html, e aí nós estamos jogando esse index lá para dentro, certo? Vou dar um enter aqui, beleza, jogou esse cara lá para dentro. Ah, Jefferson, mas o que é esse cara? Ó, vamos dar aquele CD, vamos voltar lá dentro, né, no nosso diretório lá que é do nosso container. Vamos lá, cd var, sem pôr o barra, né, var www.html. Olha só, estou aqui dentro, tá aqui, ó, o meu index e o index que vem na instalação do Nginx. Esse index que vem na instalação do Nginx, eu posso até removê-lo daqui. Posso dar um RM se eu quiser, vou deixar aqui porque o index já vai buscar esse cara aqui. E o index que eu personalizei, né, que é o index HTML, que é esse bonitão escrito opa, somente isso, nada mais do que isso. E esse outro aqui é o de boas-vindas. Se eu quiser remover, eu venho aqui, dou um RM na vida e eu vou lá e removo esse cara. Vou dar um ls aqui, perceba, só tenho o index HTML. O caminho aqui tá gigantesco, por quê? Porque eu estou lá dentro do path que o buildar montou do meu container, certo? Maravilha, então tá lá o index rodando maravilhosamente bem. Se eu quero agora executar, vou voltar aqui para ficar mais limpa aqui a tela, vou fazer de novo o seguinte, ó, buildar agora, espaço run, vou passar o nome do container, que eu esqueci de novo, cadê o nome do container? Eu acho que é Debian Working Container, né? Voltando aqui de novo... vou executar aqui o run, passando o nome dele, tudo bonitinho. E o que acontece aqui? Eu vou pegar e vou fazer um cur no localhost. Onde ele vai executar esse comando? Lá dentro do container. Então, olha só o que aconteceu. Ele falou que não tem o cur instalado lá no container. Não tem problema, apt-get install cur. Vamos instalar o cur lá no container. Deixa eu dar um yes aqui. Maravilha, olha só, fazendo a instalação do cur. Agora sim, vamos lá, cur localhost, ele trouxe a página de welcome do Nginx, que é ainda do index anterior, porque esse cara já está em execução. Quando a gente buildar, vamos ver se ele vai mudar tudo certinho lá para o OPA, ou então, se alguma coisa de errado não vai dar certo. Não vai dar tudo certo, porque, né, dá tudo certo. Mas o que importa é assim, ó, tá aqui o Nginx rodando no Debian, rolando maravilhosamente bem. O que acontece agora? Eu tenho... aqui fazer o seguinte, deixa eu pegar aqui, eu vou criar agora esse cara aqui, peguei o nome dele, e vou fazer o seguinte, container, só para ficar mais fácil da gente... e eu não tenho que ficar toda hora lembrando, eu uso o nome container e tá tudo certo, beleza? Então olha só, o que nós vamos fazer agora? Eu vou pegar e já estamos com tudo montado, eu preciso só passar aqui pro Debian e falar assim, ó, para essa minha imagem, quem que vai ser o entry point, quem que vai ser o principal cara aí que eu vou utilizar, certo? Para isso, o que eu faço? Eu utilizo o quê? Eu utilizo o nosso buildar da vida, só que aí nós temos o config, certo? Aonde eu vou passar parâmetros de configuração. Eu venho aqui, passo o entry point, certo? Qual que é o entry point que eu quero? Então, buildar config -- entry point. Para você que não sabe o que é o entry point, dá uma olhada nos vídeos de Docker no canal, mas é o principal processo que vai estar em execução nesse carinha, beleza? Então, entry point. Aí eu tenho que passar o quê? Quem que é? O Nginx, certo? Aonde está o nosso querido idolatrado Nginx? Qual que é o caminho do Nginx? Eu acho que é o SR bin. Deixa eu, antes de fazer aqui o config, vamos conferir aonde está o Nginx. Como que eu vou fazer isso? Eu posso fazer um run da vida. Tem um comandinho where is lá do Linux que mostra onde está determinado binário. Então, Nginx. Olha só, ele me trouxe o srsbin, esse é o caminho, maravilha. Então vamos utilizar aqui mais uma vez, buildar, lembrando o que nós estamos fazendo, configurando o nosso entry point, né, para quando o container subir já startar o Nginx. Vou passar aqui o caminho do Nginx, deixa eu colocar aqui entre aspas, porque vai ter espaço, -G para passar um parâmetro, e aí eu venho aqui e vou passar o seguinte, que é o daemon
off, eu acho que é essa a sintaxe, certo? Então olha só o SRSB Nginx menu G daemon off, para que é isso? Eu quero o Nginx rodando em foreground, em primeiro plano, não em background, em segundo plano, certo? Então daemon off vai tirar, ele não vai mais rodar como daemon, vai rodar como um processo, certo? Feito isso, buildar config entry point, tá lá certinho, agora eu preciso passar aqui no final o nome do meu container, né? Não vou utilizar a variável, vou utilizar o nome, porque eu utilizei até agora e aqui tá fácil, tá aqui já na minha cara, certo? Então, olha só, então buildar config, menos entry point, o entry point maravilhosamente bem, a opção, o nome do container, eu vou dar um enter, olha só, alguma coisa de errado não está certo, ou ficou faltando as aspas aqui no final de tudo. Né, as aspas que eu abri lá no comecinho, as aspas duplas. Vou dar um enter agora, maravilha, ele foi lá e colocou essa informação, isso aqui é uma configuração, colocou essa informação lá no container. Já tem tudo que eu quero, já coloquei o index, já instalei o Nginx, já mudei aqui o entry point, lembrando, tem milhares de opções que eu posso fazer aqui, customizar da maneira que eu quisesse, mas para mim já tá ok. Eu quero fazer o quê? O commit disso, eu quero commitar essa bagaça. Como que eu faço o commit? Vou utilizar o buildar mais uma vez, aí nós temos o nosso commit, certo? Tá vendo aqui bonitinho? Qual que é a opção que eu passo aqui para o commit? Vamos lá no menos help, ele vai me trazer todas as opções. Buildar, commit, container ID, o nome da imagem, caso você queira personalizar, e container ID, e você já joga direto lá para o seu registry do Docker aí, né? Para o Docker guardar localmente lá no storage dele. Bem, o que nós vamos fazer? Vamos passar aí um buildar, commit, container ID, certo? Dessa maneirinha bonitinha de, ai meu Deus. Então, vamos lá todo mundo, buildar, commit, e aí o nosso nome lá do nosso container. Eu vou colocar aqui cadê como que é o nome do container mesmo? Aqui, ó. Debian Container, esse carinha, e commit e o nome dele, certo? Dessa maneirinha bonitinha de, meu Deus, enter na bagaça. O que ele está fazendo? Nesse exato momento, ele está criando essa imagem que nós acabamos de gerar. Se você vier aqui dar um build images da vida, você vai enxergar essa imagem, certo? Essa imagem que nós acabamos de criar aqui, nós não passamos um nome para ela, então por isso que ela ficou com esse nome ridículo. Se eu quero colocar o nome nela, eu venho aqui, ó, Gyropops 2.1.0, dessa maneirinha bonitinha de, ai meu Deus, dou um enter aqui, ele comitou, vou lá, build image, está aqui, ó, o Gyropops da vida, né? O nomezinho da imagem que eu quero, 1.0, criada 2 segundos atrás, tá aí, criadinha maravilhosamente bem. O que eu vou fazer agora? Tomar um golinho de cerveja. Tá acabando minha cerveja, hein? Então, nossa imagem está criada, agora eu quero fazer o seguinte, eu quero pegar essa imagem e jogar lá para o meu Docker Hub, por exemplo, certo? Eu quero fazer o upload dessa imagem lá para o meu Docker Hub. O que acontece? Eu já tenho o meu Docker Hub, já lá tudo bonitinho, e eu já fiz aqui na minha máquina, eu vim aqui e já fiz o Docker Login, que é para autenticar com a minha conta. Docker Login, dá um enter, coloca seu usuário e senha. Faça a mesma coisa aí se você quiser fazer esse push, beleza? Outra coisa que você tem que fazer é o seguinte, depois que você fez o Docker Login, deixa eu pegar aqui o Docker Images, você vai ter que mudar o nome dessa imagem, porque tem que ficar nesse padrão aqui, ó, Docker.io, daí seu nome de usuário e o nome da imagem, certo? Então, como que vai ficar aqui? Quem que nós vamos usar? Builda, certo? Tag, aí eu pego o ID da imagem que eu quero criar essa nova tag, esse novo nome, e aí eu venho aqui, ó, docker.io, o meu usuário é Linux Chips, certo? Desse jeito, barra, vou colocar aqui como Gyropops underline builda. 2.1.0, beleza? Desse jeitinho bonitinho já, meu Deus, dei um enter aqui, fez lá a tag, deixa eu limpar a tela, buildar images, e olha só, tá aqui, ó, Docker.io, Linux Chips, e aqui o Gyropops de buildar na versão 1.0. Quero fazer o push, quero subir isso daqui lá pro meu Docker Hub, como que eu faço? Eu venho aqui e faço o quê? Mais uma vez utilizando o buildar push, e aí o nome da imagem que eu quero fazer esse push, da imagem que eu quero subir lá para o meu Docker Hub, certo? Vou dar um enter aqui. O que ele falou aqui? Ah, ele reclamou falando o quê? Ah, uma coisa ainda que eu esqueci. Não, deixa eu ver que ele reclamou aqui. Falou que não conseguiu fazer o push. Ah, porque eu esqueci de pôr o 1.0 aqui no final. Ainda bem que ele não subiu, porque o que acontece? Eu montei, tá montado ainda esse file system aqui, certo? Então eu quero desmontar o file system. Para montar o file system, eu fiz assim, ó, mount, certo? Eu quero desmontar, então um mount desse jeitinho bonitinho de, ai meu Deus, desmontei esse cara. Lembrando sempre que quem comitou essa imagem foi quem? O buildar
commit. Da mesma forma que nós fizemos aqui, já estava tudo pronto e não fez nada, certo? Então, só para que vocês desmontem aí o seu container também. Voltando lá onde estava errado, que era o push aqui, estava faltando o quê? O 1.0. Então, nós vamos subir essa imagem agora lá para o nosso querido latrado Docker Hub. Como eu buildei de novo aqui a imagem, deixa eu pegar e fazer novamente a tag dela, só para evitar a fadiga. Deixa eu vir aqui dar um buildar images desse jeitinho, essa daqui que nós acabamos de gerar, certo? Então eu vou fazer a mesma coisa. Buildar tag, tag, o nomezinho dela, eu já devia ter passado o nome antes lá, né? Ficaria mais fácil. Vou colocar aqui o nome dela, buildar 2.1.0. Beleza? Então essa tag, tá tudo certinho. Agora sim, vamos lá com o push 1.0, que é a identificação dela. Vou dar o Enter aqui e agora sim ele já começou a fazer o push, ou seja, fazer o upload dessa imagem lá para o meu Docker Hub, certo? Simples, rápido e fácil, nada de outro mundo. Vamos esperar mais um pouquinho aqui. Enquanto isso, deixa eu abrir aqui o Docker Hub, só para mostrar para vocês lá se já vai aparecer. Ele ainda está fazendo lá, né? Vamos esperar mais um pouquinho. Cadê? Vamos ver aqui onde está. Aqui. Deixa eu fechar aqui a tela. Esse aqui é o meu Docker Hub, certo? Vamos, já terminou. Então ele falou que já terminou tudo. Deixa eu pegar e colocar menor a tela aqui. Espera só um segundinho. Aí, agora sim, veja como que tá o tamanho. Tá muito grande, tá tranquilo o tamanho? Acho que sim, né? Vamos para aqui, ó. Tá aqui o Gyropops Buildar. Vamos clicar aqui nesse cara para ver. Ele foi feito o update ali rapidinho, tá vendo? Tá falando há poucos segundos atrás. Vamos esperar aqui. Olha só, carregou finalmente. Então, poucos segundos atrás foi feito o update dele, né? O upload dele, né? Que ele foi feito o push. Ai, que coisa chata isso aqui. Deixa eu tirar daqui. Linux Chips Gyropops Buildar. Tá aqui a minha imagem. Eu posso sair utilizando tranquilamente. Tá falando aqui quando que foi feito essa imagem, tá vendo? Há 3 minutos atrás. Tudo bonitinho, ou seja, funciando, certo? E se eu quero rodar essa imagem que nós acabamos de buildar lá, é super tranquilo, certo? Eu posso utilizar, por exemplo, o Podman ou então o Docker, qualquer um dos dois. Podman, espaço run, espaço "-d". Aí eu passo o quê? O nome da imagem. Então, Linux Chips barra... aqui nesse cara também tem que passar aqui o docker.io barra Linux Chips barra o nome lá da minha imagem, que é Gyropops underline buildar 2.1.0, é isso, né? E aí eu vou aqui e dou um Enter, olha só, ele colocou aí a imagem em execução, tá aqui em execução a minha imagem. Quer ver? Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui e dar um Podman, vamos subir outro aqui, Podman, deixa eu pegar aquele run mesmo, só que eu vou pegar e vou subir aqui "-p", 8080, 2.80, subir mais uma imagem, agora nós vamos ter duas dela em execução, tá vendo aqui? Quem é que tá no 8080? É de cima, esse cara aqui, beleza? Porque eu posso vir aqui agora e digitar aqui, ó, localhost 2.8080, tá lá o OPA maravilhosamente bem, certo? Simples, rápido e fácil, nada de outro mundo. Tá aí rodando a nossa imagem criada aonde? No Builder. Esse vídeo aqui já tá muito grande, ficou grande pra caramba. Se você quer testar essa imagem, vai lá no Docker Hub, procura lá, você viu o endereço Linux Chips barra Gyropops Buildar, vai lá e utiliza. Só dá um Docker Run aí da vida ou então um Podman Run, você vai sair utilizando esse Nginx que nós criamos aqui, beleza? Se você gostou desse vídeo, quer conhecer mais sobre o Podman e sobre o Buildar, aquela historinha de sempre, 1000 likes nesse vídeo aqui e eu venho e gravo a parte 2 aí do vídeo sobre Podman e também sobre o Buildar, que são excelentes alternativas aí para o Docker, ainda mais nesse momento que você não vai mais poder utilizar o Docker lá no sensacional Kubernetes, beleza? Chega de falatório, não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos na rede social, escreve lá embaixo o seguinte assim, ó, eu buildei e batata. Tem que ter na frase, eu buildei e tem que ter também batata. Assim eu vou saber que você tá até aqui, até o finalzinho, depois dessas 30 minutos, mais de 30 minutos de vídeo. Então é nóis, vai! Enquanto você tá aí sem fazer nada aí, tá aparecendo 2 vídeos aqui, escolhe um deles, curte aí, vai lá, clica. E aqui tem aqui, ó, você não é inscrito no canal? Por aqui, ó, acho que aqui na minha cara, tá aqui, clica, se inscreve. Tchau, acabou a cerveja.